eu gravei a aula e até no mais tardar amanhã cedinho. Eu mando no grupo e vou disponibilizar no YouTube também. Tá bom. Por favor, para me acompanhar, conseguir fazer certinho, porque Tá joia. eu estou Tá totalmente joia. perdida aqui. Tá bom, Caliane, sem problema. Posso Daniel, continuar, pessoal? Pode. Então, nós estávamos tratando com relação às classes, né? Essa é a forma de se calcular as classes. Lembra que eu falei para vocês a respeito disso aqui, né? Desse símbolo aqui, né? Esse símbolo, pessoal, significa o inclusive e o exclusive, tá? Então, quando ele está fechado aqui, significa que ele incluiu aquele número, tá? E quando ele está aberto aqui, significa que ele excluiu aquele número. Então, só voltando aqui o slide para vocês entenderem, olha só, aqui significa que eu incluí o 3, mas excluí o 26. Aqui significa que eu incluí o 26, mas excluí o 49. E assim por diante. Entenderam? Ô, Daniel. Pois não? Aí, no caso, que o 26 não estava lá no meio daquela lista sua, né? Como que é que ele apareceu? É porque Que a gente vai vir pronto essas coisas assim para a gente ou a gente que monta? Daqui a pouco, no caso. Daqui a pouco você vai entender de onde que saiu esse 26, tá? Ah, não, então tá bom. Porque esse 26, na verdade, ele tem uma situação do número de classes, porque é o que eu vou explicar agora, tá? Que é a amplitude de classe, tá? Tá bom, obrigada. Nada, não tem problema algum. Olha só, pessoal, o que aconteceu? Bom, aqui está explicado o que é classe, tá certo? O que é inclusive ou exclusivo, tá? Quando a gente vai elaborar uma tabela de distribuição de frequência, uma outra coisa que a gente faz, tá? E é necessário que a gente se preocupe com isso, é calcular o intervalo dentro da classe, tá? Por quê, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó. O intervalo total, amplitude total, é 158 menos 3, que vai dar... Daniel. Oi, 155, ok? Oi? A Lorena tá pedindo para você aceitar ela, fazendo um favor. Ah, sim. Obrigado, cara. Nada. Tá aceita, Lorena. Seja bem-vinda. Bom, então, pessoal, o que acontece aqui agora, tá? Lembram que nós calculamos esses dois aqui, né? Nós calculamos a amplitude total. O que é a amplitude total? É o 158 menos o 3, tá? Isso é a amplitude total. Ou seja, peguei os números, coloquei eles em rol, tá vendo que eles estão dispostos aqui em ordem crescente? Peguei o maior número menos o menor número, que vai dar 155. Fiz as classes, né, que vai dar 6,6, que vai dar aproximadamente 7 e tal. Então, beleza. Só que eu preciso calcular, pessoal, a amplitude dentro da classe, ou seja, dentro disso aqui que está aqui. Tá? Ou seja, 26 essa distância que está aqui. Tá? Então, eu descobri, se eu fizer a razão, tá, entre a amplitude total dividido pelo número de classes, e aqui vocês podem trabalhar com o número em decimal, não precisa arredondar, nós vamos encontrar 23,46. Arredondando para baixo, aproximadamente 23. Teve uma pessoa que me perguntou, acho que foi a Kaliniene, Daniel, de onde que você tirou esse 26? E agora vocês vão entender, tá, pessoal? Olha só, eu não tenho 7 classes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arredondando. Perfeito?
Essas classes, elas vão acontecer em 23 em 23. Então, olha para vocês verem uma coisa. Ó, para que eu tenha 23 aqui, tá vendo que é o número que está aqui? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter 26 menos o 3. De onde que eu tirei o 3? O 3 está aqui. Mas para que eu tenha uma amplitude de 23, eu preciso de 26 aqui. Estão entendendo agora? Então, a minha primeira classe, ela vai do 3 ao 26. Então, ela vai o 3, o 8, o 10 e o 19 faz parte. Mas o 28 não faz parte. E tem 4 pessoas. Então, 3 a 26, frequência 4. 23, amplitude. Calculei a amplitude. Está vendo por que ela tem que ser exclusiva? Porque o 26 não faz parte, pessoal. Na verdade, o que faz parte é até o 19. Porque depois já vai para 28. 28 já faz parte da segunda classe. Então, olha para vocês verem aqui, ó, do 26 ao 49. 26 menos 49, 23. Lembrando que tem que ter sempre essa diferença de 23, que é a que nós calculamos aqui. 26 menos 49, 23. Então, vamos lá, ó. Do 26, começando 26, nós temos aqui 28 faz parte? Faz. Tá dentro aí. Tá até o 49. Então, vamos lá, ó. 28, 36, 38. 50 faz parte? Não. Então, quer dizer que a minha frequência para a segunda classe é 3, que são o 28, o 36 e o 38. O 50 não faz parte por quê, Daniel? Porque ele está na terceira classe. E assim por diante. Tá? Se eu tivesse aqui uma possibilidade de fazer aqui... Deixa eu tentar ver se eu consigo aqui fazer isso aqui. Ó. Ah, mas não vai dar certo, não, porque se eu tivesse a possibilidade de rascunhar, mas eu não tenho essa possibilidade, tá? O que eu faria? A primeira classe vinha até o 19, a segunda classe até o 38, a terceira classe não vai até o 72? Então vamos lá, ó, 50 até o 72. Aqui, ó, 72 faz parte? Não. O 72 não faz parte, então vai até o 66. E assim por diante, até chegar aqui. E aí, pessoal, nós vamos chegar nisso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? É justamente isso aqui que eu tô fazendo com vocês, ó. 26 mais 23, 49, 72, 95, tá certo? E nós vamos chegar nisso aqui, ó. Tá vendo? Ó, 3 mais 23, 26, 26 mais 23, 49, e assim por diante, onde nós vamos chegar nisso aqui, que é a minha tabela de distribuição de frequência. Tá certo? Dúvidas? Eu tenho certeza que tem várias, né? Tá até despencando de tanta dúvida. Bom, essa matéria, pessoal, ela é realmente uma matéria um pouco mais complexa. O ideal seria eu explicar fazendo um exercício mesmo, sabe? Eu desenvolvendo um exercício com vocês, tá certo? Eu vou guardar aqui um tempinho aqui para conversar com vocês uma sugestão, tá certo? Eu acho que eu preciso de mais uma aula com vocês antes dessa avaliação minha, tá? Para que eu possa consolidar essa matéria com vocês. Eu gostaria de ver com as duas turmas uma possibilidade de vocês verem um horário alternativo aí que a gente possa nos reunir, tá certo? E aí a gente grava essa aula que vai servir para quem não puder, no momento, para a gente poder marcar essa aula extra, tá? Que eu acho ela muito necessária. Eu vou até conversar com os coordenadores, tanto com a Gilson quanto com o Thiago, dessa necessidade de mais uma aula, para poder reforçar esse conteúdo dessa última matéria que eu preciso com vocês. Aí o que é a minha ideia para a gente poder... porque eu acho que é assim que a gente consegue resolver e descobrir essa matéria. Eu resolvo um exercício desse com vocês, tá certo? Mostrando ponto por ponto, né? Desde a colocação do exercício em dados brutos até a tabela de distribuição de frequência, tá? Então, pensem numa data até semana que vem, tá? E num horário interessante aí que a gente possa marcar uma aula extra. Pode ser? Ô, Daniel, essa matéria vai cair na prova? Sim.
Sim, esse aqui é o detalhe. Essa matéria faz parte da primeira etapa. Não, Ô, Daniel. porque até a outra lá já ainda está meio confusa ainda. Mas assim, a gente pode, dentro dessa aula extra, a gente pode fazer uma revisão geral também, tá? Pois Isso não. vai ser bom. Uhum. Não, isso é perfeitamente possível. Você falou de marcar uma aula extra. Poderia ser no dia de sábado, por exemplo? Pode, Ou não? pode. Este sábado, agora em particular, eu estou em viagem, em função de uma viagem já marcada há algum tempo, sabe? Mas, por exemplo, a gente pode... Quer um exemplo interessante, que de repente pode servir para todos? Quem sabe no feriado? Por mim, tudo bem. No feriado vai dar na segunda-feira, de repente, né, no final do dia, mais ou menos lá para... eu acredito que a grande maioria talvez não trabalhe no feriado, outros pode ser que trabalhem, mas a aula vai estar gravada. A gente pode marcar uma aula extra nesse feriado. O que vocês acham? Eu também concordo. Por Tá. mim, tudo Eu vou bem. marcar então, fala o horário Pode ser. certinho, que Tá. fica O que já agendado. vocês acham, então, no dia 7 de setembro, às 6 horas da tarde? Então, 6 horas eu já estou em casa já. Pode fazer assim. Pode ser? Por mim, também concordo. Ok? Os outros alunos aí também, pode ser? Mandem Geralmente eu nos... saio do serviço às 6. Uhum. Mesmo no feriado, cara? Hoje é feriado. É isso mesmo. Uhum. Não, mas não, bom, pode ser, pode ser. Pode Eu ser? consigo sair mais cedo. Tá. Que aí a gente pega essa aula para resolver um exercício de distribuição de frequência, né? E também para fazer uma revisão, né? Aí como é uma aula que não tem um horário, porque eu fico preso a esse horário, porque eu sei que vocês têm outra aula com outros professores hoje, né? Nesse dia não tem, então a gente pode ir 6, 7, 7 e meia, não tem hora para acabar. Ô, Daniel, tipo assim, de 6 à meia-noite você está disponível, né? Para tirar as dúvidas. Pode me mandar, pode mandar mensagem no WhatsApp também, tá certo? Que eu respondo. Alguns alunos, até estou em dívida com um desses alunos aí que eu não respondi, mas alguns alunos me mandaram esse fim de semana algumas mensagens da atividade que vocês me entregaram essa semana, e eu respondi, não tem problema algum não, tá? Daniel, Então, nossa, eu acho que vai ser ótimo a gente fazer uma revisão, até porque naqueles exercícios eu já fiz, eu te mandei, mas eu vou te falar, algumas dúvidas, né? um tiquimbão, viu? Tudo bem, não tem problema não. Bom, pessoal, então, continuando aqui, para a gente só fechar esse horário nosso aqui das 8, 8 e 5, mais ou menos, basicamente, o que a gente vai fazer é fazer uma tabela de distribuição de frequência. Então, o que é a ideia? A ideia, pessoal, é sair dessa situação aqui, ó, onde os números não estão dispostos em estudo nenhum, porque na verdade, o que vocês viram, tá certo? É justamente a transformação destes números que vocês estão vendo aqui, nisso aqui, ó. Nisso aqui. Essa é a intenção, tá? E é por isso que eu fazendo com vocês vai ficar mais fácil para vocês chegarem nesse ponto aí. E infelizmente eu tenho que dizer a vocês que essa não é ainda o final dessa matéria, tá? Nós ainda temos que pegar essa tabela aí e elaborar uma tabela de distribuição de frequência, que essa é a tabela só de frequência simples absoluta. Depois a gente vai fazer isso aí numa tabela de distribuição de frequência, com frequência relativa, frequência acumulada, frequência relativa percentual, frequência acumulada percentual e por aí vai. Tá? Bom, aqui está até inclusive a frequência relativa. Tá certo? Olha, pessoal, para não ficar uma aula muito pesada, tá? Eu me dou por satisfeito aqui, eu paro nesse slide 21 aqui, tá? O que eu vou fazer? Na aula do dia 7 de setembro, no feriado, né, que eu pedi a vocês, o que eu vou fazer? Eu vou resolver um daqueles exercícios da atividade de fixação que eu enviei para vocês hoje,
tá? Porque aqueles exercícios que estão lá, ele engloba toda essa matéria que nós tratamos na aula de hoje, que vai desde da parte de você tratar um dado bruto, né, até transformá-lo na tabela de distribuição de frequência. E aí eu vou explicando ponto por ponto para vocês como é que se resolve isso. Tá ok? Ok. Tá ok. Eu me dou por Ok. satisfeito. E caso vocês se interessem, pega esses próximos slides aqui que eu ainda não tive oportunidade de tratar com vocês, deem uma olhada, vê se vocês conseguem entender alguma coisa. Não é um bicho de 7 cabeças, não, tá? Podem ficar tranquilos, tá certo? E a ideia é de chegar até aqui nesse ponto médio aqui de classe. Se Deus quiser, nós vamos chegar. Tá legal? Vai ter chamado, professor? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto aqui de vocês, dos rostos bonitos de vocês. Tirar uma foto Daniel. agora. E aí eu faço a chamada pela foto. Pois não, pode falar. E quem não tem foto? Eu já tenho um nome aqui do lado também, não preocupa não. Você gravou as aulas desde o início, né? Desde, por exemplo, Sim. o primeiro dia que teve aula, você gravou também, né? Sim, sim. Você postou elas no YouTube? Tem no YouTube e tem no grupo, cara. Eu mandei nos dois. No grupo você mandou desde o primeiro dia também? Sim, sim. Tem no grupo também. Se você não estiver encontrando alguma aula minha, pode me mandar uma mensagem, que aí eu reposto no grupo e vejo se está lá no YouTube também. Mas eu acredito que esteja lá tudo. Inclusive essa aula de hoje, tá certo? Amanhã cedo eu já coloco tanto no grupo quanto no YouTube também. Entendi. Eu vou dar mais uma olhada, então eu te falo. Dá uma verificada lá, vê se está faltando alguma coisa. Se estiver faltando alguma coisa, pode me mandar mensagem que eu mando. Sim, porque, por exemplo, no primeiro dia lá, não sei se foi dia 4 de agosto, alguma coisa, aí teve os links, né, o material, teve a aula certinho, aí não teve o vídeo nos dias posteriores, por exemplo. Aí no dia 14 você enviou, assim, uns 3 vídeos, aí eu tenho que conferir se é de todas as aulas anteriores ou se era só da aula do dia. Dá uma verificada, que eu acredito que eu tenha mandado sim. Eu não mandei, foi tudo assim, né, em sequência. Mas aí eu juntei, tem mais de um dia lá. Pois é, tá certo. Obrigado. Tá legal? Então, ficamos assim, pessoal, no dia 7, às 18 horas, tá? Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, tá certo? E aí a gente se encontra e tira todas essas dúvidas dessa matéria que eu apresentei para vocês. Perfeito. Um abração, Ótimo. gente. Boa noite para vocês. Bom restante de aula. Eu sei que vocês têm mais aulas aí com outros professores. E bom restante de aula para vocês. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Um abraço, pessoal. Obrigada, boa noite.